Capítulo 21. Continuando a palestra. A palestra, senhora Laura, exclamei com interesse. Sugere numerosas interrogações. Relevar-me-á a curiosidade, o abuso. Não diga isso, retrucou bondosa. Pergunte sempre. Não estou em condições de ensinar, todavia é sempre fácil informar. Olha, se a dona Laura não está em condição de ensinar, imagina nós, hein? Né? Sim. Bom, continuando aí. Rimos-nos da observação e indaguei em seguida. Como se encara o problema da propriedade na colônia? Esta casa, por exemplo, pertence-lhe? Ela sorriu e esclareceu. Tal como se dá na terra, a propriedade aqui é relativa. Nossas aquisições são feitas à base de horas de trabalho. O bônus hora, no fundo, é o nosso dinheiro. Quaisquer utilidades são adquiridas com esses cupons, obtidos por nós mesmos à custa de esforço e dedicação. A construção, em geral, representa um patrimônio comum sob controle da governadoria. Cada família espiritual, porém, pode conquistar um lar. Nunca mais de um. Apresentando 30 mil bônus hora, o que se pode conseguir com algum tempo de serviço. Que lá não tem herança, né? Não tem herança de morrer, a minha casa fica para o fulano, então você utiliza aquela residência ali para sua família, né? Não tem herança, cada um vai conseguir com o seu bônus hora, e ele não é negociável, né? Você não negocia, né? O bônus hora. Ele é adquirido individualmente. E eu achei interessante isso aqui, porque eu estou assistindo uma série, é uma série de coreanos, né? O alemão, meu marido, fica falando assim, nossa, que bobeira, chama Jardim Celestial. Mas eu achei muito interessante, porque são os conhecimentos e a tradição deles, né? Eles não entram pisam dentro de casa de sapato, eles são extremamente honestos. E aconteceu um lance lá numa das cenas lá, que um senhor antigo, ele tinha um terreno deixado pela família dele, e a família pediu que ele cuidasse desse terreno. Eram 2 irmãos. Um irmão sumiu, saiu, viajou para fora, e como ele sumiu, a terra estava no nome dele. E uma outra pessoa da colônia, eles moram numa montanha, um lugarejo, né? E o pessoal achou por bem tomar essas terras, porque o dono tinha saído, apesar do irmão estar lá, mas o dono saiu e não voltou, e outra pessoa se apropriou dessas terras. Aí o irmão chega a um certo ponto que ele quer retomar essas terras de volta, né? Aí foi aquele escândalo, porque todo mundo é muito honesto. Aí o pessoal chegou à conclusão que tinha que devolver a terra para o irmão, porque foi tomada indevidamente, não sei o quê, e quem pegou a terra passou muita vergonha. E eu achei uma cena bonita, que o irmão que teve a terra de volta, o que ele fez? Ele foi lá, chamou o cara que tinha tomado as terras dele. Eu falo que esse seriado é um aprendizado de vida, assim, em todas as cenas
dele. É um negócio muito simples, muito bobinho, mas tem cada lição de vida. Chamou esse homem de volta e propôs para ele que eles dividissem a terra. Ele ia tomar conta da metade, mesma intenção de manter as terras. Aí o que ele fez? Para o cara não ficar sujo no lugarejo, ele dividiu essas terras com ele. Então ele ficou com a metade, ele com a metade e os dois cuidando, e aquilo ali ia passar de pai para filho dali para frente, né? Então, assim, a gente estava falando aí atrás de egoísmo, de quem tem muito e tudo. Eu acho que, apesar de a gente fugir um tiquinho daqui, né, do capítulo, mas voltando lá atrás, eu acho que o agir da gente tem que ser assim, né? A gente se apega muito ao material e esquece do espiritual. O homem ia ficar com o nome sujo, ia ficar tido como ladrão. Eles conseguiram limpar, de certa forma, né, conseguiram limpar a moral dele. Deram uma outra visão para ele, né? Ele continuando a cuidar da terra que ele recebeu como doação. E o ser humano, nós, né, os seres humaninhos daqui, né, a gente não pensa assim. Então, a terra é minha, eu quero ela, ponto final. Deixei de saber se o fulano vai ficar com o nome sujo, vão chamar ele de ladrão. Então, assim, gente, os ensinamentos deles nesse seriado são assim, sensacionais. Relacionamento de marido e mulher é muito chique. Eu achei, assim, demais. E ele não é traduzido, ele é legendado. E o alemão fica me gozando, que fica assim, e todo mundo fala a língua lá, que eu nem sei como é que chama, né, do pessoal lá, mas eu adoro ver. Então, a gente aprende demais lá. E esse programa do Nosso Lar, né, de você não ter... A casa não é sua, né, ela pertence à governadoria, né? Então, assim, é uma forma das pessoas irem treinando para isso, para quando voltar à Terra não ter tanto apego à coisa material, né? E eu acho que, se bem que não é todo mundo que vai para o Nosso Lar, mas eu acho que quem já passou pelo Nosso Lar são as pessoas que vêm mais desapegadas para a Terra, né? Eu acredito que sim. O que vocês acham? Eu achei interessante falar que o marido foi, né? Ficou lá 18 anos, trabalhando incessantemente para conseguir ter direito à casa, né? Uhum. E aí eu fiquei pensando assim, mas aí quando a família desencarna, aí já tem, depois que passa pelos processos, né, de hospital, de umbral, enfim, etc., já tem um lugarzinho para ficar, para se reencontrar. Mas aí eu também pensei o seguinte: primeiro, nem todo mundo vai para a mesma colônia. Segundo, nem todo mundo tem o mesmo tempo de encarnação e reencarnação. Terceiro, nem todo mundo está no mesmo campo vibracional. Mas é verdade. Né? Então, assim, para reencontrar, não é um negócio fácil, não. Às vezes fala assim, quando eu morrer eu vou encontrar lá com meu irmão, com meu pai, com minha avó. Nunca sabe, né? Não sabe. Agora tem um outro detalhe, se vocês pensaram assim, lá, Assim, né? não é outra coisa que eu pensei, lá a gente já vai estar, espírito, a gente vai ter entendimento que nada é nosso. Aqui a gente é muito apegado, a gente acha que tudo que a gente compra é nosso, parece que a gente nunca vai sair daqui, né? A gente vê pessoas brigando para ter uma casa nova, comprar uma quer ter outra, né? A gente não fica pensando assim, daqui a pouco vou morrer, vou deixar isso. A maioria, né, vive querendo mais, e cada vez mais, e comprando mais, o carro novo, compra mais novo, entendeu? Lá, em nenhum momento a pessoa deve pensar nisso, não sabe que está lá,
lá já a pessoa tem querendo acumular, né? consciência, né, de que está ali a passeio não, de passagem, não é? A gente aqui não, a gente tem que todo dia pensar nisso e né, apegado com as coisas da gente, né? Mas é como se lá fosse um albergue. Sim. Fica e sai. Isso, né? Eu pensei. É um lugar de passagem. A gente aqui não. É minha casa, né? Eu vou comprar meu apartamento. Eu vou ficar ali o resto da vida, né? E sendo que, na verdade, é o contrário, né? Lá que é a nossa casa. Mas lá, nossa casa, a gente, quando a gente está nesse patamar aí, na cidade, a gente sabe que está lá de passagem, sabe que a gente tem que voltar aqui. É isso que eu quis dizer, entendeu? Aqui não, quando a gente chega aqui, a gente se agarra né, claro, muitos não tem nem consciência que existe. Nós não estamos começando a assimilar isso, aprender, de que a gente vai ter uma casa lá do lado de lá. Muita gente não pensa isso de jeito nenhum. Se você falar isso com muitas pessoas aqui, vão até rir da sua cara, entendeu? Acho, né? Mas só que quando a gente... pode falar, Lili. Mas a gente não... Quando a gente desencarna, que a gente está na colônia, a gente ainda está muito impregnado do que é da Terra, né? Até a gente chegar num desprendimento, é um processo. É um processo. E é por isso que eu falei desse seriado que eu estou vendo, porque esse senhor, ele é um exemplo, assim, do seriado todo, ele é um exemplo. E ele, nessa atitude dele aí, ele ensina muito desapego. Apesar da família pedir para cuidar da terra, ele resolve dividir a terra dele com outra pessoa, que vai cuidar dela também. O objetivo era o mesmo. Então, não interessa quem fosse o dono, né? Então, é o desapego que foi trabalhado ali. E é isso aqui que a gente tem que trabalhar aqui, né? Porque lá a gente não tem nada nosso. Mas o que acontece com Lísias e com o André. O Lísias leva o André para ficar na casa dele. A mesma coisa. Ele poderia falar, não, da minha casa, né? Não, lá é minha, da minha família, né? Não, exatamente. Ele pega... Justamente por causa disso, né? A casa não é só minha. A casa é para acolher. Uhum. Ô, gente, já deu 9 horas. Vamos parar por aqui? Sim, marcar aqui, né? A Jacira saiu, né? Marcar. Saiu não. Tá aí, Jacira. Marquei já. Saiu não. Fazer igual que a sessão espírita. Jacira, se você estiver ouvindo, faz um sinal. Deu um sinal, não? Deu um sinal. Já está na hora de encerrar. Se manifeste. Jacira vai agradecer para nós encerrar, Jacira? Se manifeste, por favor. A gente desligar os microfones. Querido Mestre Jesus, nestes momentos de muita conversa, de muita troca de ideias, onde nós conseguimos entender um pouquinho sobre o plano espiritual, sabemos que a nossa responsabilidade hoje é muito maior do que foi ontem, porque já temos mais conhecimento. Põe em nossos corações, Senhor, a humildade, a serenidade e a caridade como vós a entendeste. Benevolência, indulgência e perdão das ofensas. Que possamos ver cada irmão que passar pelo nosso caminho como irmãos necessitados, aqueles que vão até nós pedir alguma coisa. Se caso eles estiverem fazendo alguma coisa fora da tua lei, Senhor, que nós possamos tratá-los como enfermos,
como de pessoas que precisam de cuidado, e que possamos orar por eles e não julgá-los. Agradecemos a oportunidade bendita do trabalho, pelo que foi realizado hoje, pelo nosso compromisso, Senhor, de estarmos sempre juntos. Agradecemos também pela Tânia estar trabalhando conosco, com muito empenho, muito desvelo, e que nós possamos, Senhor, olhar o que há de melhor nela. Que nós possamos esse ano programar para atender os nossos assistidos no final do ano, dando um presente novo, que dê dignidade, que eles possam se sentir bem, além de todo o amor que nós queremos colocar ali. Obrigada, Jesus. Obrigado por essa oportunidade bendita. Nos ajude, Senhor, a seguirmos firmes nesse propósito de sermos cada dia melhores. Que assim seja. Sê conosco, Senhor, hoje e sempre.